São Paulo nos diz, nós ouvimos, tenho o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, mesmo sendo da condição divina, não se apegou a ser como Deus, mas abaixou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Nós, jesuítas, podemos observar esse item em nome de Jesus e observar essa realidade da cruz e ter o mesmo sentimento de Cristo. Significa pensar como Ele, viver como Ele, ver como Ele, caminhar como Ele. Significa fare aquilo que Ele fez com os seus mesmos sentimentos, com os sentimentos do seu coração. O coração de Jesus é o coração de um Deus que por amor se esvaziou. Cada um de nós jesuítas que segue Jesus deveremos estar dispostos a esvaziar-se a si mesmo. Somos chamados a este rebaixamento, sermos esvaziados, ser homens que não devem viver centrados em si mesmos, porque o centro da companhia de Jesus é Cristo e a sua igreja. E Deus é sempre o Deus sempre maior. O Deus que nos surpreende sempre. Esse é o Deus da surpresa, não é o centro. A companhia desorienta-se. Por isso, ser jesuíta significa ser uma pessoa de pensamento incompleto, de pensamento aberto, porque pensa sempre olhando o horizonte que é a glória de Deus, sempre maior, que nos surpreende sem descanso. E esta é a inquietude da nossa voragem, aquela santa e bela inquietude. Mas, pecadores, podemos perguntar se o nosso coração conservou a inquietude da procura ou se em vez se atrofiou. Se o nosso coração está sempre em tensão, um coração que não se abaixa, que não se fecha em si mesmo e que está sempre no caminho de cumprir como povo fiel de Deus. Precisa procurar Deus para encontrá-lo sempre. Somente esta inquietude dá paz à vida do jesuíta. Uma inquietude também apostólica. Não se deve fazer parar esse desejo. Devemos evangelizar com coragem. A inquietude nos prepara para receber o dom da fecundidade apostólica. Sem esta inquietude, somos estéreis. E esta inquietude que tinha Pedro Fabro, homem de grandes desejos, um outro Daniel. Fabro era um homem modesto, sensível, de profunda vida interior, e dotado de um dom de ter amizade com pessoas de todos os lugares e gêneros. Tinha um espírito inquieto, indeciso, mas satisfeito. Sobre a orientação de Santo Inácio, aprendeu a procurar a sensibilidade e doce de forma plena, com a capacidade de tomar decisões. Era um homem de grande desejo. Se fez encargo de seus desejos e reconheceu.
Antes, para Fabro, era próprio aquilo que se propunha como difícil, que se manifesta o verdadeiro Espírito que move as coisas. Uma fé autêntica implica sempre um profundo desejo de caminhar, mudar o mundo. Temos também nós grandes visões, somos também nós audazes. O nosso sonho voa alto, o zelo nos devora, ou simplesmente somos medíocres e nos contentamos com nossas programações apostólicas de trabalho. Recordemos sempre. A força da Igreja não habita em si mesma e na sua capacidade de organização, mas se esconde nas águas profundas de Deus. Esta água agita o nosso desejo, o desejo que alarga o coração. Aquele de Santo Agostinho. Rezar para desejar, desejar para alargar o coração. Próprio no desejo, Fabro podia discernir a vontade de Deus. Sem desejo não se vai em nenhum lugar. E por isso que precisa oferecer o próprio desejo ao Senhor. Nas Constituições se diz: ajuda o próximo com o desejo, se apresenta ao Deus nosso. Fabro tinha o verdadeiro e profundo desejo de ser aberto por Deus. Era completamente centrado em Deus. Por isso podia andar no espírito de obediência plenamente, andando a pé e pregando com docência, anunciando o Evangelho. Como podemos pensar na tentação que talvez temos nós tantos anos de estar anunciando o Evangelho com o bastão e com forma condenatória. O Evangelho o Evangelho pede que seja com fraternidade, com amor. A sua familiaridade com Deus o portava a entender a experiência anterior e a vida apostólica andavam sempre juntas. Escreve em seus memoriais que o primeiro movimento do coração deve ser aquele de desejar aquilo que é essencial e original. Isto é, o primeiro lugar se é deixado para a solicitude completa de procurar a Deus nosso Senhor. Fabro prova o desidério de deixar que Cristo ocupe o centro do seu coração. Se se é centrado em Deus, é possível andar para a periferia do mundo. E Fabro andava mesmo diante das fronteiras geográficas, que se dizia dele que nasceu para não ficar parado em nenhum lugar. Fabro era devorado pelo intenso desejo de comunicar o Senhor. Se nós não temos esse mesmo desejo, agora temos a necessidade de rezar e com fervor silencioso pedir ao Senhor, pela intercessão de nosso fratelo Pedro, que nos faça fascinar-se do Senhor, que portava Pedro Fabro com essa loucura, esse desejo apostólico, sob controle, com amor a Deus.
Nós somos homens de intenções. Somos homens contraditórios e incoerentes, e todos pecadores. Mas homens que querem caminhar sobre a guarda de Jesus. Somos pequenos, somos pecadores, mas queremos meditar sobre a orientação da cruz em nome de Jesus. Nós que somos egoístas, devemos ter uma vida agitada de grandes desejos e não devemos, na nossa oração, ao Eterno Senhor do Universo, e pedindo a ajuda da Sua Madre gloriosa e querer viver, desejar o sentimento de Cristo, que esvaziou a si mesmo. Como escrevia São Pedro Fabro, não te chamo mais dessa vida um nome que não seja aquele de Jesus. Rezemos a Nossa Senhora